Amém? Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Quero aqui agradecer a oportunidade nessa noite de quinta-feira, mais uma noite que o Senhor, aqui pela sua bondade e misericórdia, nos abençoou para que nós pudéssemos ter essa nova oportunidade para estar com os irmãos novamente. Eu quero aqui nesta noite convidar você neste momento para que você possa agora deixar o seu fazer, enfim, ou se você estiver ocupado agora nesse instante, mas concentre a sua atenção um pouquinho agora neste momento, muito breve, mas todavia um momento muito importante e um momento que pode mudar a nossa vida para sempre, porque é assim, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, é tudo questão de como nos encontramos com Ele. Muitas vezes você pode ter pode ter dois, três, enfim, pode ter vários momentos e nada pode acontecer. Mas pode ser que no momento, numa noite como essa, quando você, com o coração sincero, você se volta para o Senhor, você pode ter um encontro que mude a sua vida para sempre, para sempre. Você nunca mais é a mesma pessoa. Por quê? Porque Cristo, ao você dar a sua atenção a Ele, Ele mudou a sua forma de pensar. Ele mudou a forma de você ver, a forma de você sentir, de você falar. Aleluia. Tudo por um momento. Momento que você conseguiu abrir verdadeiramente o seu coração para Cristo. Amém? Então, nesta noite, eu quero convidar você para que você possa adorar o Senhor conosco. Amém? Nosso irmão vai estar louvando. Enquanto ele louva, que você feche os teus olhos agora, neste momento, que você apresente agora a sua vida a Ele, e diga para Ele, aleluia, Senhor, entra agora na minha vida, entra agora na minha casa, entra agora no meu lar, muda, Senhor, transforma, Senhor, a minha vida, a minha história, ó Pai, eu peço, e Deus vai mudar, Deus vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero dar, meu Deus, o melhor. Oh Senhor. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Oh, papai, Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar oh Senhor, com o que vai acontecer. aleluia, Eu só quero te exaltar. meu Deus, Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. glória Um ao Senhor adorador por Jesus, excelência. aleluia, Um adorador por excelência. Quero ser. oh Senhor, Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. oh Senhor, Um adorador por excelência, meu Deus, me tornar. oh Senhor, Eu não vou aleluia, me
um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler a palavra introdutória desta noite no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor esta noite. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, irmãos, como que é interessante nos atentarmos à palavra do Senhor. Aqui nós podemos ver que Marta, uma mulher que todavia já teve uma aproximação, já teve um contato com o Senhor Jesus Cristo em outras ocasiões, e neste momento aqui, neste encontro novamente que ela tem com o Senhor Jesus, diante de um contexto na qual Marta se encontrava em luto por causa do seu irmão que tinha vindo a óbito. Mas o que me chama a atenção neste texto, ó igreja, irmãos, nesta noite que eu quero compartilhar com os irmãos, é ela dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui. O Senhor estava ali. Veja, muitas das vezes o que nós não conseguimos ver é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque nos falta fé. Porque Jesus estava ali. Porque Jesus está em todos os lugares, irmãos. Jesus está aí neste momento. Jesus está aqui neste momento. Mas, todavia, se eu e você ficarmos olhando para o problema, nós vamos fazer como esta mulher. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. A dor não teria vindo sobre mim. Está errado, igreja. Essa lição que nós temos que aprender essa noite é: Jesus está conosco. Não importa o que aconteça. Porque Jesus, Ele tem o poder. Veja o que diz no verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Não importa se eu e você não estamos vendo o Senhor. Importa é que quando Ele chega e Ele se manifesta em nossas vidas, o milagre acontece. Não importa a dificuldade, não importa o problema, o que importa é quando Ele chega e nós o percebemos. Mas se Ele não chega da maneira que nós percebemos, que nós possamos crer que Ele está trabalhando, crer em seu controle, que o Senhor tem o controle de tudo que está acontecendo sobre as nossas vidas. Mesmo que eu e você não entregamos a nossa vida a Ele,
mas Ele tem o controle. Agora, tudo está ligado se eu e você vamos reconhecer ou não. Nós precisamos reconhecer, igreja. Porque Ele diz na palavra. Disse-lhe Jesus, essa é a resposta que Jesus... Marta dizendo, se o Senhor estivesse aqui, e Jesus chegou, e Jesus disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. O teu problema há de ser resolvido. Essa dor há de ser resolvida. Amém? Vamos orar neste momento. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, nesta noite, ó Pai, eu peço agora, Senhor, meu Deus, quantas das vezes, Senhor, nós não estamos, Senhor, como, aleluia, Marta. Meu Deus, dizendo, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse, Pai, tocado, se isso, se aquilo, como se o Senhor fosse como nós, porque nós, todavia, nós somos limitados, porque nós, todavia, somos pessoas fracas. Nós, todas as vidas, somos pessoas que somos vencidos tão facilmente. Às vezes nem precisa de um problema tão grave como um problema de Marta. Às vezes basta uma pequena dor de cabeça. Às vezes, Senhor, basta um orçamento de casa, um orçamento doméstico, que a conta que não se fecha. A despesa é maior do que a receita, e aí a conta não fecha, e o que acontece? Já bate o desespero. Mas nessa noite, Senhor, eu peço ao Senhor, alcance essa pessoa, Pai, porque o Senhor está dizendo, há de ressuscitar, o seu irmão há de ressuscitar, aleluia, a fé dessa irmã, a fé deste irmão, há de ressuscitar nesta noite, ó Pai, o milagre há de chegar na vida desta pessoa, que está, Senhor, sendo alcançada por esta palavra. Opera um milagre, Pai, eu te peço, Senhor, opera um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Eu te imploro, nós cremos que o Senhor já está operando na vida de algumas pessoas, Pai, através deste ministério, através deste trabalho, e não é diferente nesta noite. Assim como o Senhor foi ter com Marta, o Senhor vai ter com essa irmã, o Senhor vai ter com este irmão, o Senhor vai ter com essa pessoa que acompanha, Senhor, este culto neste momento. Assim nós cremos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Louve, adore ao Senhor. Aleluia. E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio. Então subirei como na mão curada. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Oh, glória. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não meu eu e o meu
só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos nesta noite. Assim como Marta precisava ser quebrada no seu orgulho, na sua incredulidade, no seu medo, não é diferente também na minha e na sua vida nesta noite. Que nós possamos nos agora se desvestir, se descobrir, porque muitas vezes nós nos cobrimos com várias desculpas, com vários argumentos para nos justificar, justificando o nosso medo, justificando o nosso fracasso, justificando a nossa vida de derrota, justificando o nosso passado de fracasso. Mas nesta noite, aleluia, que nós possamos agora, nesta noite, mergulhar no encontro com o Senhor Jesus Cristo, mergulhar na presença dEle, abrindo agora a porta do nosso coração e dizendo: Senhor, entra agora, Senhor, na minha vida, Senhor, entra agora, Senhor, e muda agora a minha história, muda agora a minha vida, escreve uma nova história, Senhor, escreve uma nova história, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos agora neste momento orar. Nosso irmão estará ministrando a palavra aos nossos corações, uma palavra de ensino, uma palavra de estudo para que nós possamos meditar. Pegue a tua Bíblia, acompanhe a leitura do texto, enfim, redobre a sua atenção neste momento, amém? Amado Deus, soberano Pai, Senhor, neste momento, Senhor, eu clamo novamente ao Senhor. Papai, a tua palavra, Senhor, tem poder de cura, a tua palavra tem poder de libertação, a tua palavra tem poder de transformação, a tua palavra tem poder de vida eterna, Pai. Então, Senhor, eu peço agora, Pai, cada um que agora vai, Senhor, aleluia, ser alcançado neste momento pela ministração da tua santa palavra, pela vida do teu servo, Pai, que seja agora, Senhor, impactado, Senhor, pela tua poderosa palavra. Usa o teu servo, Pai, como um canal de bênção, Senhor, nas tuas mãos. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso já poder sentir a presença do Senhor, que é visível, é quase palpável, né, nesse lugar. E eu sou muito grato porque, como o irmão falou no começo, nosso pastor falou no começo, é um trabalho que a gente muitas vezes acha que nasceu em nosso coração, nasceu em nossa mente, mas
podemos afirmar com toda certeza e com toda a convicção que foi um trabalho que nasceu no coração de Deus. Um sonho de Deus. Porque veja, irmãos, somos realizados porque temos alcançado pessoas, vidas têm sido alcançadas através desse trabalho. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que uma vez que você colocar o seu coração à disposição do mover e do agir do Espírito Santo, ele vai tocar em você. Não importa o lugar que você esteja, não importa o momento que você esteja vivendo, apenas deixe o Espírito Santo adentrar no seu coração, sussurrar no seu ouvido, e eu tenho certeza que você vai ser transformado por esta palavra. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai abrir os seus olhos espirituais, e você, a partir de hoje, vai viver novas experiências com Deus. Então, abra o seu coração, pegue o seu celular aí, abra o seu coração, ouça, atenta à voz do Espírito Santo que esta noite quer falar com você, quer falar ao seu ouvido e quer transformar a sua vida. Amém? Nesta oportunidade vamos adentrar um pouco resumido neste livro do profeta Amós, que se encontra lá no Antigo Testamento. Na semana passada, para a honra e glória do Senhor Jesus, conseguimos finalizar o livro de Joel. Então hoje vamos conhecer um pouco sobre este livro, o livro do profeta Amós. E diga-se de passagem, irmãos, começamos esse projeto de conhecer os livros dos profetas menores. Todos eles são maravilhosos e ainda vamos conhecer mais, permitindo o Senhor. Mas eu falo com toda a convicção que até aqui este livro tem me chamado a atenção, porque debruce nesse livro quando você tiver a oportunidade, tire um tempinho e leia, porque eu tenho certeza que você vai extrair lições para a sua vida espiritual maravilhosas e poderosas deste livro. É um livro muito rico, é um livro muito poderoso, é um livro que te traz novos horizontes para a sua caminhada espiritual. Então eu peço por gentileza que você, aonde você estiver, deitado, sentado, em pé, no ônibus, no carro, enfim, na sua casa, enfim, aonde você estiver, ouça, acompanha com atenção e ouça o que o Espírito Santo tem para falar para a sua vida neste momento. Para fazermos a nossa introdução neste livro, eu escolhi 2 versículos. O primeiro se encontra lá no capítulo 4 do profeta Amós, o versículo 13. E depois vamos dar um salto lá para o capítulo 9, o versículo número 6. Primeiro se encontra no capítulo 4 do profeta Amós, versículo 13. E depois vamos alguns capítulos para frente, lá no capítulo 9, no versículo 6. O capítulo 4, no versículo 13, nos diz assim: porque é Ele, Deus, o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Senhor, o Deus dos exércitos. Mais para frente, no capítulo 9, no versículo 6, vai nos dar mais algumas características do nosso Deus. Diz assim, lá no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei anteriormente, este livro é um livro muito poderoso, um livro muito rico, um livro que nos traz lições poderosas e maravilhosas para a nossa vida espiritual.
Todavia, como ele é um livro dos profetas menores, precisamos entender um pouco, o pouco que a Bíblia nos diz a respeito deste profeta, a respeito deste homem, aonde ele viveu, aonde ele ministrou, que época que ele foi levantado, né, como profeta, e qual foi o objetivo de suas profecias, né? Amós, vamos começar pelo seu nome. O seu nome significa carregador de fardos. Carregador de fardos no hebraico, né? O nome significa carregador de fardos. E ele tinha como ofício, como profissão, tinha como ocupação, ele era boeiro, ou pastor de vacas ou de bois, mais conhecido hoje como boiadeiro, né? E também era cultivador de sicômoros. Sicômoros é uma espécie de figo, um tipo de figo. Essas referências estão lá no capítulo 7, no versículo 14. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, que o nosso tempo é curto e temos muitas lições. Lá no capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Então ele tinha esses dois ofícios principais: boeiro e cultivador de sicômoros. Trabalhava na terra, trabalhando a terra, cultivador. E ele era de uma aldeia chamada Tecoa, que ficava ali nas proximidades de Judá. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: as palavras de Amós, que estão entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isso tudo está lá no capítulo 1. E o seu ministério, como já lemos, como já podemos ver aqui no versículo 1, no capítulo 1, ele foi levantado como profeta nos dias do rei Uzias, que era o rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, ou seja, Jeroboão II, rei de Israel. Então, ele foi levantado como profeta para o povo de Deus durante esses dois reinados. E o período aproximado do seu ministério foi entre 760 e 755 a.C. Então ele foi levantado como profeta nesses dois reinos, nesses dois reinados, e foi no período entre 760 e 755 anos antes de Cristo. Lembrando que não podemos falar com exatidão esses anos, porque varia muito, né? Nós não temos uma informação exata, temos uma aproximação. Então seria aproximadamente entre 760 e 755 anos antes de Cristo. E o fato, irmãos, que marcou o seu ministério, como também está aqui no finalzinho do versículo 1 do capítulo 1, foi que foi um terremoto. 2 anos depois do seu ministério, ele vai falar de um terremoto de grandes proporções que aconteceu naquelas redondezas. Tanto é que Zacarias vai nos dizer, vai também replicar essa informação. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo 5, a gente vai ouvir ele fazer uma referência a respeito desse terremoto. Um terremoto que foi de grandes proporções ali naquela região de Israel, na região da Judeia. Diz assim no capítulo 14 de Zacarias, no versículo 5: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegaram até Azel,
e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo é o Senhor. Então, esse foi um dos fatos marcantes que aconteceu no ministério deste profeta chamado Amós. Então podemos já entender quem foi ele, aonde ele morava, qual era a sua profissão e o período em que ele exerceu o seu ministério. Agora, irmãos, a gente debruçando sobre os primeiros capítulos aqui, e praticamente sobre todo o livro de Amós, vemos que o seu ministério foi baseado em enfatizar quão perverso estava o povo de Deus. O tanto que eles tinham se corrompido, se deixado corromper pelos pecados, pelas iniquidades, o quão eles estavam sujos diante de Deus. Então, claro que ele vai aqui profetizar vários castigos, vários eventos aconteceriam para que o povo se arrependesse, mas o que nos chama a atenção é que ele enfatiza o quão mau e perverso o povo era na época do seu ministério, né? E tudo isso para que o povo se voltasse, se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Mas por que o povo chegou a esse estado? Quem acompanha a história de Israel sabe que nos dias do rei Uzias, houve-se um grande momento de paz. Houve-se um grande momento em que não houve guerras com as nações vizinhas. Houve-se um grande momento em que o povo, por não ter que se preocupar com guerras, não ter que se preocupar em defender o seu território, eles foram atrás de recursos. Então eles enriqueceram muito. O povo se tornou um povo muito próspero. O povo de Israel estava um povo muito próspero, desfrutando de um bom momento financeiramente. O reino estava desfrutando de um bom momento financeiramente. E aí, irmãos, isso levou com que o coração do povo se voltasse para os bens materiais, se esquecessem de Deus e passassem a amar mais os bens materiais, as riquezas adquiridas, as posses conseguidas, a fartura, o luxo, o comodismo. Então eles se afastaram de Deus e debruçaram o seu coração nas riquezas. E isso fez com que eles cada vez mais desejassem enriquecer. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam. E um detalhe que a gente vê é que esse povo era um povo que não media esforços para conseguir os seus bens, para conseguir suas riquezas, para crescer financeiramente. E aí, então, isso fez com que eles aumentassem em muito a sua iniquidade e a sua infidelidade com Deus. E isso também os levou não só a uma ruína espiritual. Não só destruiu esse povo espiritualmente, mas também levaram ele a uma ruína moral. Isso mesmo. Por querer alcançar mais e mais riquezas, eles se esqueceram do lado moral, do lado humano, do lado ser humano, de amar as pessoas. Veja só, temos aqui algumas referências no capítulo 2, e eu gostaria que os irmãos aí em casa nos acompanhassem, por gentileza. No capítulo 2 do livro de Amós, no capítulo do versículo 5 até o versículo 8, vai nos dizer as características da decadência espiritual e moral que aquele povo estava atravessando e o porquê Amós foi levantado como profeta. Olha só, primeiro no capítulo 2, versículo 5 ao 8 diz assim: por isso, porém fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por três transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo,
porque, olha só, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Não mediam esforços para conseguir dinheiro, suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Olha só, irmãos, moralmente decaídos esse povo. Eles perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome, e deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. E aí, irmãos, aqui no capítulo 4, ainda falando sobre essa decadência moral do povo de Israel, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: ouve estas palavras, vós, olha só como Deus já tratava esse povo. Ouve essas palavras, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Então aqui podemos ver que eles eram um povo que estavam moralmente falidos, completamente distantes da presença de Deus, completamente distantes dos caminhos do Senhor, completamente distantes da vontade de Deus. Por isso esse profeta foi se levantado, não só ele como tantos outros, porque o povo de Israel tinha essa terrível característica. Quando estavam passando por um momento de tribulação, por um momento difícil, se voltavam para Deus. Só que todavia, quando estavam na bonança, se esqueciam de Deus e se voltassem para os seus velhos costumes. Por isso, vários e vários profetas e juízes foram levantados para que eles fossem alertados. E não foi diferente com o profeta Amós. Ele foi levantado em meio a tudo isso, em meio a uma decadência espiritual e moral daquele povo. E ainda, irmãos, ele faz um alerta àquele povo de que Deus não receberia deles nenhum tipo de sacrifício ou adoração se eles continuassem nos seus maus caminhos, se eles continuassem a praticar as suas iniquidades. Lá no capítulo 6, vamos agora para o capítulo 6 do profeta Amós, do versículo 21 ao versículo 23. Esse alerta que o povo, que Amós fez àquele povo. Capítulo 6, versículo 21 e 23. Capítulo 7, irmãos, me perdoem. Deixa eu ver aqui se eu encontrei uma aqui errada aqui. Não é o capítulo 6. Aleluia. Capítulo 5, irmãos. Me perdoem. Capítulo 5, versículo 21 ao versículo 23. Vamos ler aqui o alerta que Amós fez àquele povo de que Deus não receberia os seus sacrifícios e nem a sua adoração, caso continuassem nos seus maus caminhos. Diz assim, capítulo 5, versículo 21 e 23. Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Isso Deus falando para eles. E ainda que eu me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Então aqui, irmãos, é Deus falando para aquele povo: olha, enquanto vocês não se arrependerem verdadeiramente dos seus maus caminhos, vocês podem fazer o que quiser, rasgar suas vestes, pular, gritar, saltar, cantar, que eu não vou ouvir uma só palavra que sai da boca de vocês como adoração, e nem receberei nenhum tipo de sacrifício. E aí, irmão, serve como alerta para nós hoje, porque para alcançarmos, para angariarmos algo do Senhor,
Precisamos estar com a nossa vida reta diante dele. Precisamos estar com a nossa vida reta diante do altar de Deus, para que ele possa ouvir a nossa adoração e aceitar a nossa oferta, para que porventura não venhamos a fazer sacrifício de tolo, aonde ele diz que ele quer um coração puro, prefere um coração puro do que ofertas. Então aqui serviu para aquele povo e também serve para a igreja nos dias de hoje. Precisamos estar com o nosso coração sincero diante de Deus. Amém? E aqui, irmãos, é uma das profecias que eu achei mais forte. Veja, uma das profecias que eu achei mais simbólica que esse profeta profetizou como castigo sobre aquela nação. Se encontra lá no capítulo 8, no versículo 11 até o versículo 12. Nos diz assim, olha só como é forte isso, e olha só como é impactante. Capítulo 8, versículo 11 até o 12 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Mas olha só, irmãos, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não o acharão. E aqui, irmãos, eu abro aqui um alerta para a igreja nos dias de hoje. Abro aqui um alerta para os irmãos nos dias de hoje, para os líderes nos dias de hoje. Porque veja só, irmãos, uma coisa é Deus enviar castigo sobre aquela terra e destruir tudo. Destruir os campos, destruir os vales, secar os rios, passar vários meses sem chover. Isso tudo traz a fome, a fraqueza física, a fraqueza carnalmente falando, a fraqueza do seu corpo. Mas uma coisa, irmãos, é Deus ficar em silêncio. Uma coisa é estarmos com fome de Deus. Uma coisa é estarmos com sede de Deus e não procurarmos e não encontrarmos. Então, fica aqui um alerta. É tempo de nos despertarmos, colocarmos nossos corações diante de Deus, mas sinceros e verdadeiramente arrependidos, porque caso contrário, Ele não vai não somente não receber o nosso sacrifício, não somente receber a nossa adoração, mas Ele não terá prazer em se relacionar com o seu povo. Ele não terá prazer em dialogar com o seu povo. Nenhuma palavra só sairá de sua boca. Então é tempo de nos voltarmos ao Senhor, com o coração arrependido, com o coração sincero, buscarmos a sua face, se é que queremos ouvir a sua voz. E aqui, irmãos, ele também faz um pedido. Vendo a calamidade espiritual, a calamidade moral que aquele povo estava atravessando, ele faz um pedido àquele povo. Capítulo 5, versículo 14 ao 15, nos diz assim. Capítulo 5, versículo 14 diz assim. Olha só como é profundo isso, irmãos. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José, ou seja, tenha piedade dos que sobraram. Então o profeta faz um alerta, um pedido e um alerta àquele povo, quando ele diz: olha, abandonem os maus caminhos, abandonem a perversidade, abandonem a imoralidade, abandonem a apostasia e se voltem ao Senhor, porque aí talvez, e eu falo com certeza, irmãos, Deus nunca rejeita um coração arrependido. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Mas para isso, precisa estar verdadeiramente quebrantado. E Ele ouvirá do céu, e bramará, e mandará o sustento.
Aleluia. E aí, irmãos, o que vemos a seguir aqui é que, pelo profeta ter sido usado por Deus com muita autoridade e ousadia para profetizar contra aquele povo, contra o reino inteiro e contra o seu rei, houve-se uma tentativa de censura da parte daqueles povos, da parte daquele rei. Tentaram calar o profeta, tentaram intimidar o profeta. Lá no capítulo 7, no versículo 10 ao versículo 12, vamos ver esse fato. Lá no capítulo 10, no versículo 7, do versículo 10 até o versículo 12, olha só o que nos diz. Então Amazias, sacerdote de Betel, olha só, Amazias era um sacerdote de Betel. Só que aí olha só qual foi a atitude dele. Mandou dizer ao rei, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Olha só o versículo 12. Olha só qual foi a atitude de Amazias. E disse a Amazias, a Amós: Vai-te, ó vidente. Não tinham Amós como profeta, mas como vidente. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Olha só, veja só, irmãos. Tentaram censurar o profeta, tentaram calar o profeta, tentaram oprimir o profeta, tentaram calar a voz do Senhor, porque estavam com medo, não estavam temendo, estavam com medo, estavam com seus corações amedrontados, porque tamanha era a ira do Senhor sobre aquele povo. Mas aí, irmãos, olha só o que o profeta prudentemente respondeu àqueles homens. Versículo 14. E respondeu Amós e disse a Amazias, com muita humildade ele respondeu: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de cicrômios. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza a meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, olha só a resposta do Senhor. Assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Aqui, irmãos, podemos ver decorrer um pouco, resumidamente, sobre o que foi o ministério deste profeta chamado Amós. E aqui, irmãos, entendendo um pouco sobre este profeta, conhecendo um pouco sobre como estava a nação de Israel durante o seu ministério, e conhecendo um pouco como ele foi levantado, de onde ele foi tirado e a profundeza do seu ministério, o Senhor me fez um alerta. Na seguinte forma, que a nossa geração, a geração que nós compartilhamos, está sedenta de profetas e profetisas. Sabe, irmãos, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e poder, tem algo sobrenatural e surpreendente para essa geração. Não é à toa que estamos passando pelo que estamos passando. Não é à toa que todos os eventos aí fora estão apontando para a volta de Jesus. Estão apontando para a manifestação do anticristo.
E muitos têm se acovardado. Muitos e muitos têm se deixado levar pelos seus próprios afazeres. Muitos e muitos têm se deixado levar pelas suas próprias ocupações e têm se calado diante das adversidades. E têm se calado diante das suas necessidades. Têm se calado diante das suas preocupações. Mas Deus me fez um alerta. E disse: olha, filho, se eu quisesse, porque Ele pode, se eu quisesse, arrumaria um outro jeito. A palavra diz: das pedras Ele pode fazer adoradores, e das pedras Ele também pode fazer profetas. Mas, todavia, no próprio livro de Amós, eu esqueci de marcar essa referência, diz que o Senhor não fala nada ao seu povo sem antes se faça saber aos profetas. Ou seja, Ele quer levantar homens e mulheres dessa geração para pregoar a palavra de Deus. Ele quer levantar profetas e profetisas não para profetadas, não, mas para pregar e para anunciar a palavra do Senhor. Ele está à procura de homens e mulheres corajosos e valentes para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra, para fazer alerta ao seu povo. Ele está procurando homens e mulheres, como lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8, dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele está procurando homens e mulheres, porque vemos aqui, irmãos, durante praticamente todo o livro de Amós, que só quem sofre nessa situação de calamidade, de rebaixamento espiritual, de calamidade imoral, são os pobres e os mais necessitados. Mas aqui eu falo pobres e necessitados financeiramente, monetariamente, não. Muitos estão aí fora, se debruçando sobre a pobreza espiritual, buscando uma orientação, buscando uma palavra, buscando querendo ouvir a voz do Senhor, buscando querer conhecer mais ao Senhor. E eu e você temos nos calado, temos nos acovardado, enquanto os grandes líderes, as grandes denominações têm oprimido o povo, enquanto a riqueza tem oprimido o povo, enquanto a ganância tem oprimido o povo. Mas aí, irmãos, o Senhor, Ele conta comigo, com você. Sabe por quê? Ele tem preparado, já está preparado um grande avivamento para a sua igreja. Mas para isso, Ele precisa de homens e mulheres corajosos e valentes para se colocarem à disposição e fazer como em Isaías 6:8, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. E você pode estar pensando: irmão, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu tenho dificuldade em entender a Bíblia, eu tenho dificuldade em decifrar as Escrituras. Irmãos, este homem, o profeta Amós, é um grande exemplo de que Deus, como sempre temos falado, Ele não escolhe os capacitados, porque aprendemos aqui que Amós era boeiro, que Amós cuidava de bois e de vacas, e que Amós era cultivador, tinha dificuldade para falar. Amós não passou por nenhuma escola de profeta, Amós não era filho de profeta, Amós era o menos capacitado e também o menos prestigiado para ser levantado como profeta. Então, meu querido amado, meu querido amigo, eu não sei a que pé está o seu ministério, eu não sei em que momento você enterrou o seu ministério, mas nesta noite Deus te diz: é momento de você desenterrar aquilo que eu coloquei nas suas mãos. É momento de você levantar a sua voz. É chegado o momento porque eu quero avivar a minha igreja. E eu conto com você, meu amado. Deus conta com você, meu amado. Deus conta com você, minha amada. Levante-se como voz
levante-se como profeta, levante-se como profetiza, porque a voz do Senhor está posta, a voz do Senhor está clamando, o Senhor está clamando por homens, por mulheres, o Senhor está clamando por profetas e profetisas, sabe? O Senhor quer se relacionar contigo, assim como Ele se relacionou com Ezequiel, capítulo 37, no versículo 4 até o versículo 6, diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar a vós espíritos e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o vosso espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Depois no versículo 9 diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Irmão, irmã, você que me ouve, eu não sei onde você enterrou o seu ministério, mas o Senhor te convida a profetizar. O Senhor te convida a levantar a sua voz. O Senhor te convida a sair desse comodismo espiritual que você se encontra. O Senhor te convida a fazer assim como Ele fez com Isaías, a renovar a aliança com você, a dizer: ei, o seu ministério ainda não acabou, ei, ainda não é chegado o fim do seu ministério, eu ainda tenho algo para realizar através da sua vida, eu ainda tenho algo a fazer através de você. Então levante-se de onde você está e comece a ter intimidade, a comunhão com Deus, porque Ele quer falar aos povos através de você, através da sua vida. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus quer fazer um rebuliço nessa geração através de você. Os pobres, os necessitados estão morrendo. Os pobres, os necessitados estão desfalecendo. E é necessário levantar homens e mulheres para profetizar e levar o povo ao arrependimento e assim atrair o verdadeiro avivamento que a igreja nos dias de hoje necessita. Levante-se, meu querido. Levante-se. Chega de ficar prostrado. É tempo de você se levantar como profeta, como profetiza. Não meça as dificuldades. Não olhe para as adversidades. Assim como Deus proveu os seus profetas, assim também Ele proverá sustento para a sua vida. Deus te chama lá do campo de onde você está. Deus está contando com boeiras e boieiros. Deus conta com cultivadores e cultivadoras. Exatamente. Não importa se você não teve com profetas. Não importa se você não é filho de profeta. Não interessa se você não teve ensinamento para ser profeta. O importante é você colocar o seu coração e a sua vida no altar, à disposição de Deus, que Ele vai fazer algo através de você. Amém? Fique com essa palavra. Aprenda com esse profeta. O profeta, um dos homens mais simples, de uma das aldeias mais simples, Deus o levantou como profeta para aquela nação, para aquele momento. Deus conta com você. Deus quer desenterrar o seu ministério e Ele conta com você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.